se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Os irmãos, assentem-se glorificando a Deus. Hoje é o encerramento da campanha Restaurando o Altar de Deus em Minha Vida. E eu tenho certeza de que Deus vai falar com cada um de nós aqui nesta noite. Talvez você possa pensar, mas o que é que este texto tem a ver com o encerramento da campanha Restaurando o Altar de Deus na Minha Vida? Mas no decorrer da mensagem você vai entender aquilo que Deus quer e precisa falar com cada um de nós. Deus sempre usou altar, sempre. Desde quando iniciou o mundo, depois que o homem pecou, se afastou de Deus, sempre existiu altar. Depois, quando Cristo morreu, ele se tornou um altar para nós também, onde o sacrifício perfeito, ele se fez para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite para louvarmos e bendizermos o nome dele. Depois ele disse para a igreja, para o apóstolo Paulo, que nós somos o templo do Espírito Santo, e dentro do templo também existe altar. Dentro de você, que é templo do Espírito Santo, existe um altar que Deus quer se manifestar. Qual é esse altar? O teu coração. Deus quer que o teu coração esteja nesta noite alinhado ao propósito dele, para que ele possa nos abençoar. E por que é que então eu trouxe o livro de 2 Crônicas 7,14 para nós ilustrarmos? Porque quando falamos de restaurar o altar, é porque algo está fora do lugar, algo não está no seu devido lugar, algo está de errado. E é isso que eu quero trazer para nós nesta noite, que nós precisamos, como templo do Espírito Santo, estar com o nosso coração em dia, para que a glória de Deus venha se manifestar na nossa vida, no nosso altar. Meus irmãos, este versículo que eu acabei de ler, foi dito pelo próprio Deus, foi Deus quem falou essas palavras. Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então isso aqui não é palavra de homem, isso aqui foi o próprio Deus que falou para Salomão, quando ele acabou de construir o templo de Jerusalém. A construção deste templo, meus irmãos, era um desejo que o seu pai, Davi, tinha. Davi queria construir o templo para o Senhor. Davi é quem tinha o seu coração voltado para construir o templo, porém Deus não permitiu que ele construísse. Então essa responsabilidade passou para Salomão, filho de Davi, construir aquele templo. E por que é que Deus não permitiu que Davi construísse? Você lê em casa 1 Crônicas, capítulo 22, do 6 ao 13, vai dizer o porquê que Deus não permitiu que Davi construísse aquele templo. Deus disse, olha Davi, as tuas mãos têm muito sangue, você matou muita gente. Então Deus disse, você não vai construir o templo, essa responsabilidade será do teu filho. E aqui nesta noite, meus irmãos, já podemos fazer uma pergunta: se Deus olhar para as nossas mãos aqui nesta noite, o que é que Ele vai encontrar? Será que a tua mão está manchada de sangue? Será que a tua mão está com contenda? Será que a tua mão está colocando onde não deve? Como está a tua mão nesta noite diante da presença de Deus? É noite de restaurar o altar. Deus disse, as tuas mãos estão manchadas. E o salmista vai dizer no Salmo de número 24, Senhor, quem subirá no teu santo monte? Quem vai habitar no teu tabernáculo? E a resposta é a seguinte: quem tem as mãos limpas e o coração puro. Quantas mãos limpas temos aqui nesta noite? Aleluia. Temos que ter cuidado, irmão,
por conta das mãos de Davi terem sangue, Deus não permitiu que ele construísse o templo para o Senhor. Nesta noite, possamos fazer um exame de consciência, porque Deus vai olhar para as nossas mãos e Ele sabe se nelas há sinceridade, Ele sabe se nelas há trabalho, Ele sabe se nelas há fidelidade, Ele sabe se nas nossas mãos existe realmente algo de bom que nós estamos fazendo para Deus. Não seja como Davi, não manche as tuas mãos de sangue, mas deixe elas limpas, porque aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, estes, porém, entrarão no céu. Então, meus irmãos, Salomão acabaram de construir o templo. Era um momento de alegria, um momento de festa, um momento de júbilo, um momento de louvor. O povo estava contente, o rei estava feliz e Deus também estava desejoso em abençoar o povo, tanto que no versículo 15, Deus vai dizer assim para Salomão: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Nesta noite, quem tem mãos limpas, coração puro, Deus está dizendo: os meus olhos estão te contemplando, os meus olhos estão te vendo e os meus ouvidos estão prontos a ouvir a oração de cada santo que sobe deste tabernáculo. Aleluia, quantos podem dar glória? Então, meus irmãos, Deus estava desejoso, Deus queria. Se existe alguém, irmão, que quer que você seja abençoado, é Deus. Deus é o maior interessado em abençoar o seu povo, mas Ele faz algumas condições para nós. Deus estava desejoso em nos abençoar, em abençoar o povo. Então, na noite, quando acabou a festa, porque a glória de Deus tinha invadido aquele tabernáculo, quando Salomão acabou de orar, que a Bíblia diz que foi consumido todo o sacrifício e invadiu uma nuvem que nem os sacerdotes podiam entrar no templo, de tanta glória que tinha dentro daquele lugar. Meu irmão, é isso que Deus quer fazer de nós. Quando nós passarmos na rua, possamos ser um templo ambulante do Espírito Santo, que as pessoas olhem para nós e fiquem até confundidas, não sabem se o céu desceu ou se você subiu, porque a glória de Deus deve estar na nossa vida. Aleluia. De noite então o Senhor aparece a Salomão e lhe faz promessas condicionais. Ele coloca condições para o povo. O versículo 14, ele também vem amarrado, irmãos, com uma advertência que está no versículo 13. Olha o que diz. Deus disse assim no versículo 13: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus estava dizendo: se vocês se esquecerem de mim, se vocês deixarem a minha presença de lado, se vocês andarem conforme os teus pensamentos, vai acontecer tudo isso. Eu vou fechar os céus, não vai chover. Os gafanhotos vão comer a lavoura de vocês. A peste vai acompanhar a vida de vocês, meus irmãos. Por quê? Porque Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus é tão bom, tão amoroso, que Ele permite nós plantarmos aquilo que queremos, mas Ele é tão justo que Ele nos faz colher somente aquilo que nós plantamos. Então Deus disse: se vocês saírem da minha presença, eu vou fazer com que isto aconteça na vida de vocês. Porque Ele é justiça, Ele é amor, é justiça também. Nunca se esqueça disso. Ele tem o direito de abençoar, mas Ele também tem o direito de retirar a sua bênção. Se o povo então se desviasse, o Senhor iria fechar os céus, enviar gafanhotos e pestes. E aqui, meus irmãos, Deus então vai ensinar a Salomão o que eles devem fazer para se reconciliarem quando as consequências do pecado começassem a atingir o povo. Então Deus, Ele disse no versículo 13,
que iria mandar tudo aquilo se eles se desviassem do caminho. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele sempre tem uma saída para aqueles que se arrependem, para aqueles que são sinceros, para aqueles que estão na sua presença. E o que Deus fala então? Olha, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus estava dizendo que aquele povo tem um dono. Deus estava mostrando, olha, Salomão, vocês vão falhar, vão errar, mas fique sabendo que vocês ainda têm um dono. Se você me chamar pelo nome, eu chegarei e vos darei descanso, diz o Senhor nesta noite. Então Deus disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, e eu vou descobrir que não é só o povo de Israel que é povo de Deus, não. O apóstolo Pedro disse que nós, a igreja, também somos povo de Deus. 1 Pedro 2:9 diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não está só, você não está sozinho, ninguém pode mexer contra você, porque você tem um dono, e este dono tem ciúmes de nós. O Espírito Santo tem ciúme de você. O Espírito Santo não quer dividir você com ninguém. Aleluia, o Espírito Santo te quer por completo. Então ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí vem agora os nossos deveres. Então Deus começa a dizer, primeiro, se vocês querem que a minha bênção retorne para vocês, vocês precisam se humilhar. Humilhar, irmãos, se humilhar não é humilhar os outros. Não é humilhar o irmão que está do teu lado, que está atrás de você, aquele que te ofendeu, não. Se humilhar aqui, irmãos, é reconhecer as nossas fraquezas. Reconhecer que nós não somos nada e que nós dependemos exclusivamente do Senhor. Se humilhar aqui, irmãos, é nós sabermos que nós não somos melhor do que ninguém, porque o mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado por você. Foi o mesmo preço que Jesus pagou para nos colocar na mesma medida. Glória a Deus. Eu sempre digo, irmão Wellington, Deus não comprou uns com pedra preciosa, uns com ouro, outros com prata, porque senão ia dar confusão. Alguém poderia se engrandecer dizendo, Deus me comprou com prata. Aí ia chegar alguém e dizer, não, mas ele me comprou com ouro. Ia dar uma confusão. O eu iria se inchar. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que ele pagou um único preço por mim e por você. Foi o sangue do inocente lá na cruz do Calvário. Nós devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que nosso tempo Ele nos exalte. A Bíblia diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A soberba é a porta de entrada da ruína, meus irmãos. A única coisa que tem para o soberbo é a ruína. Mas aquele que se humilha, aquele que está nos pés do Senhor, Ele exalta no momento certo e o nome dEle é glorificado. Aleluia. Todo pecado, meus irmãos, que cometemos é um orgulho. É algo de orgulho que há em nós, então a gente comete pecado. Mas toda santidade, ela se inicia com humildade. Todo o processo de santidade, ela se inicia quando nós somos humildes, quando nós nos humilhamos diante da presença do Senhor. E meus irmãos, quem não tem humildade, ainda não se converteu. Quem não tem humildade ainda vive na prática do pecado. E quem vive na prática do pecado, a Bíblia diz que é filho do diabo. Então, meus irmãos, nós precisamos colocar em ordem essa pedra, que é nos humilharmos diante da presença do Senhor. Porque toda soberba nos torna instrumentalidade de Satanás aqui na terra. Você quer ver uma coisa? Veja a diferença do soberbo e daquele que é humilde. Deus, a Bíblia diz que Jesus se fez homem
semelhante a nós. Jesus se humilhou, ele se rebaixou, ele sendo em Deus, se aniquilou, se fez em forma de homem e veio habitar nesta terra. Mas o diabo foi diferente, o diabo disse: eu subirei. Mas Jesus disse: eu descerei. O diabo disse: serei semelhante ao Altíssimo. Olha a soberba dele. Serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse: serei semelhante aos homens. Resultado do soberbo: o diabo subiu e depois caiu. Jesus desceu, mas depois subiu. E a Bíblia diz em Hebreus que ele está do lado do Pai, intercedendo pela igreja diariamente. Todos os dias Jesus está intercedendo por nós. Aleluia. O resultado do soberbo é cair. O resultado soberbo é ficar no chão. Mas aquele que se humilha na presença de Deus, ele sobe na presença dele. Como é que eu me humilho, irmãos? Eu me humilho quando eu jejuo. Porque o jejum é uma forma de humilhação. Jejuar é humilhar-se. Lá em Nínive, quando Jonas disse a sentença de Deus, a Bíblia diz que eles jejuaram. Eles colocaram saco, colocaram cinza sobre as suas cabeças, os bois sobre os jumentos, ninguém comeu, em ato do quê? De humilhação. Jejuar é você se humilhar diante da presença de Deus, dizendo: Deus, eu reconheço que sem a tua presença eu nada sou. E ele continua dizendo: se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar, e depois ele diz: e orar. Orar significa fazer súplicas, você sabe, comunicar-se com Deus, interceder por outras pessoas diante de Deus. E a Bíblia, irmãos, ela diz até o tempo que se deve orar. Você já leu? Que a Bíblia dá o tempo que tem que orar? A Bíblia diz: orai sem cessar. Esse é o tempo da oração, meu irmão. Em cada passo que você dá, você pode estar sempre conversando com teu Deus. Que maravilha, que coisa maravilhosa é ser templo do Espírito Santo, porque você pode estar caminhando e Ele está junto contigo, irmão Elton, e Ele está ouvindo a tua oração. Você pode estar deitado, não precisa às vezes nem vir na igreja, mas lá você conversa com Ele e Ele escuta a tua oração. Isso é ser templo do Espírito Santo. Irmão, crente sem oração é um crente vazio, um crente incompleto. Coisa triste é sentar do lado de alguém que não tem oração, irmão. É coisa mais triste que tem. Você pergunta: tudo bem, irmão? Tudo na pior. Irmão, mas eu não posso ter dia ruim? Pode. Mas aquele que tem oração, ele tem convicção de que Deus é quem dirige a sua vida, e no final tudo ficará bem, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Aleluia. Precisamos orar mais, fazer súplicas por pessoas que não conseguem estar aqui, pelo teu pai, pelo teu irmão, pelo teu vizinho, que às vezes até quer vir à igreja, mas não tem força. Deus te chamou para orar por eles, para estar aqui, levantar as tuas mãos sem ira, sem contenda, sem mancha de sangue, e dizer: Deus, lembra-te do meu pai, lembra-te da minha mãe, lembra-te dos meus filhos. Deus quer que você busque a Ele em oração. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque alguém um dia orou por você. E talvez você só está hoje aqui porque alguém continua orando por você. Nós estamos sempre numa corrente de oração. Talvez você não tenha nem o pai crente, mas o teu pastor está orando por você. O teu líder está orando por você. Sempre tem alguém orando por você. Então nesta noite se comprometa em orar por alguém também, para que no próximo culto possa estar aqui recebendo a palavra de Deus. Precisamos resgatar a oração.
E o tempo você já sabe, orai sem cessar. E Deus continua dizendo, não pode ficar por aí, Salomão. Vocês têm que se humilhar, vocês têm que orar. Aí o que eu acho mais lindo, e buscar a minha face. Porque orar, irmão, é diferente de buscar a face de Deus. Orar é fazer súplicas, você pode interceder por alguém, por alguma causa que você necessita. Mas Deus não é só para isso. Não, Ele diz, vocês têm que buscar a minha face. E nós estamos só na oração, só às vezes buscando a mão de Deus, só o favor de Deus. Mas Deus disse, não basta só orar, tem que ter a minha presença, tem que buscar a minha face. Fala de comunhão com Deus, a você chegar num nível tão íntimo que a presença de Deus, ela já é suficiente para você, que você não precisa de mais nada. Pode estar faltando calçado, pode estar faltando alimento, pode estar faltando. Deus quer um nível de comunhão com você, que isso, irmão, é só um detalhe. Ele quer que você saiba que Ele é suficiente na tua vida. Ele quer ser suficiente na tua vida. Porque quem busca somente a mão de Deus, nunca vai ter a sua face. Mas quem busca a face de Deus, sempre terá as mãos deles estendidas, para prover no momento certo, aquilo que você precisa. Busque a comunhão com Deus. Talvez esta pedra está faltando no teu altar, mas nessa noite Deus está dizendo, busque a minha face. Irmão, é chegar num nível de intimidade que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei fez um decreto e disse, vai morrer quem não se dobrar, vai morrer quem não se adorar a imagem que eu fizer, esse aí vai morrer queimado. Só que eles tinham tanta comunhão com Deus, eles tinham tanta intimidade, eles buscavam tanto a face de Deus, que quando tocaram-se os tambores, aqueles 3 jovens permaneceram de pé. Alguém foi lá e disse, ó rei, desobedeceram o teu estatuto, eles não fizeram conforme o rei anunciou, nós temos que matar esses camaradas. A Bíblia diz que o rei diz então, não, vamos dar mais uma chance. Coitado do rei, irmão, o crente não precisa de chance nenhuma, porque a vida do crente está nas mãos de Deus, é Deus quem faz todas as coisas. E quem busca a face de Deus, vive na dependência dEle. Aí a Bíblia diz que o rei deu mais uma chance e disse, a hora que tocar toda sorte de instrumento, vocês se dobram, senão vocês vão ser queimados. A Bíblia diz que tocaram-se os instrumentos, mas aqueles 3 permaneceram de pé. A vida deles estava correndo perigo, mas eles estavam de pé. Que comunhão, que certeza, irmãos, que alegria de salvação tinha na vida daqueles jovens. O rei ficou enfurecido e mandou colocar dentro da fornalha e mandou aquecer 7 vezes mais. Os irmãos conhecem a história. E aqueceram, quem foi jogar eles lá dentro amarrado já morreu queimado, irmãos. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estavam lá para ver aqueles homens morrerem queimados, o rei olha no meio do fogo uma 4ª pessoa passeando lá, e ele fica admirado e diz, não foi 3 que colocamos, eu estou vendo 4, e o 4 tem semelhança aos filhos dos deuses. Quem é ele? Diz, olha rei, eu não sei, só sei que eles estão vivos. A Bíblia diz que o rei ficou perturbado, manda tirar, desliga a fornalha, traz aqueles jovens. E o que eu acho mais interessante, irmão, antes deles serem lançados, eles disseram algo de muita intimidade com Deus. Eles disseram, ó rei, fique tu sabendo que nós não vamos adorar a estátua. E ainda que o Senhor não nos livre
nós não vamos nos dobrar. Isso é certeza, isso é intimidade, isso é buscar a face de Deus. Ele disse: não me importa, o Senhor me livrará, mas ainda que Ele não me livre, eu não vou me prostrar. Deus quer crentes assim, decididos, valentes, que não colocam a mão no arado e depois olham para trás. Não, Deus quer que você continue marchando. A posição do crente é marchando na presença de Deus. O que aconteceu? Nem cheiro de fumaça eles tinham. Não tinha nada queimado, irmãos. E o mais interessante, sabe o que queimou apenas? Somente queimou as cordas que eles estavam amarrados. Sabe por quê? Porque aquelas cordas não eram deles, era do povo que não temia o nome do Senhor. Elas se queimaram. Nesta noite, se você crê, Deus vai quebrar toda arma que quer prosperar contra a tua vida. Toda arma projetada contra você não vai prosperar. O fogo de Deus vai queimar aqui nesta noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Comunhão com Deus é o que nós precisamos, irmãos. Outra coisa, quem não tem comunhão com Deus aqui, irmão, vai fazer o que no céu? Se nem aqui você quer comunhão com Ele, se nem aqui você dedica um tempo para Ele, se aqui você não faz muita coisa para Ele, irmão, o que você vai fazer no céu? Nem vai chegar lá, irmão. Então aproveite este tempo que Deus te dá para buscar a face dEle e ter certeza que um dia você vai estar para sempre com Ele. Não confunda a onipresença de Deus, que está em todo lugar, com a presença dEle em sua vida. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, mas a presença dEle habita naqueles que servem a Ele, naqueles que são povo, aqueles que chamam Ele pelo nome. E para nós encerrarmos, que as horas já foram, e Ele ainda diz: tem que se humilhar, tem que orar, tem que buscar a minha face. E Ele diz: se converter dos seus maus caminhos. Era o povo de Deus, mas estava em caminhos que não agradavam a Deus. Provérbios 16:25 diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Deus não quer que você ande neste caminho. Deus não quer que você ande num caminho que te leva à morte, não. Ele quer te guiar no caminho, mas você precisa deixar Ele ser o guia da tua vida. O que é se converter dos maus caminhos? Conversão é transformação, é mudar de direção, é mudar de destino, é abandonar o pecado e deixar Deus no controle. O Espírito Santo, Ele não acusa ninguém. O Espírito Santo, Ele nos orienta, Ele nos ensina o caminho, Ele diz onde devemos. Quem acusa é o diabo, e se ele acusou é porque você já falhou, porque você pecou. Mas nesta noite Deus está dizendo: se converta dos teus maus caminhos. Não continue fazendo aquilo que me afasta de ti. Deixe de lado, irmão, aquilo que corta a tua comunhão com Deus. Lance fora aquilo que não agrada ao Senhor. Porque se nós não se convertermos do nosso mau caminho, só existe a morte para nós. Se quisermos avivamentos em nossa vida, precisamos deixar Deus no controle de tudo e abandonarmos tudo aquilo que nos afasta dEle. É muito lindo aquele versículo, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Porém, há uma advertência no contexto dele, no 53:1, que diz, ou melhor, 59, que o pecado, a iniquidade, é que nos afasta de Deus. É ela que faz divisão entre Deus e os homens. O pecado consciente, um pecado com convicção. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, então nós não pecamos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que quem disser que não tem pecado, já está mentindo, é pecador, claro. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que o pecado na vida do crente, ele é um acidente no percurso. Porque agora você serve a Deus, você não medita mais o pecado,
você não premedita o pecado, você não trama, você não tem mais prazer no pecado. Então o pecado na sua vida torna-se apenas um acidente. Você falhou, você não premedita mais fazer aquilo que é errado. Por isso, meus irmãos, se você quer que o fogo de Deus desça no teu altar, precisamos colocar essas 4 pedras em ordens. Devemos nos humilhar mais, devemos orar mais, devemos buscar mais a face de Deus e deixar de lado tudo aquilo que nos faz pegar o atalho. Aleluia. Então essa foi a orientação de Deus. Tudo isso Deus disse para nós fazermos. Agora olha o que Deus faz. Se você se humilhar, se você jejuar, se você buscar a face, se você orar, e se você se converter dos maus caminhos, Ele diz assim: eu ouvirei dos céus. Que coisa tremenda. Deus dizendo: eu ouvirei dos céus. O céu, há quem diga que está a uma oração de distância de nós. Ele vai ouvir dos céus. Que segurança. Isso aqui não foi Salomão quem disse. Isso aqui não é eu que estou dizendo, não. O próprio Deus disse: eu ouvirei dos céus. E não para por aí. Ele diz: perdoarei os seus pecados. Irmão, isso aqui para mim é fantástico. Isso aqui para mim é fantástico, não precisava de mais nada, porque nós constantemente erramos, constantemente falhamos, mas Deus estava dizendo: eu vou perdoar o pecado de vocês. Não se sinta mais culpado pelo teu pecado que foi confessado e abandonado. Sinta paz, porque eu estou perdoando os teus pecados. E da mesma maneira que Ele perdoa os nossos pecados, Ele espera que nós também perdoamos aquele que nos ofendeu. Então Deus disse: eu vou perdoar os pecados de vocês. Irmão, isso aqui é fundamental, isso aqui é a coisa mais linda que existe para um crente, saber que a sua dívida está paga. Ele pode andar de cabeça erguida, porque Deus perdoa os nossos pecados. E ele conclui dizendo: e sararei a sua terra. Para o povo de Israel, o que significava isso? Significava voltar a chover, para que a colheita fosse produtiva, para que tivesse muita colheita. Seria livrar as plantações dos gafanhotos e livrar a nação da peste. E para nós, o que é sarar a terra? Deus pode sarar as nossas doenças físicas. Deus pode sarar as nossas doenças emocionais. Deus pode sarar as nossas doenças espirituais, não só as nossas, como de toda a nação também. Por quê? Porque Ele prometeu sarar a terra daquele que está na sua presença. Fique de pé, meus irmãos, nesta noite. Não vamos mais além, mas que nesta noite, como é encerramento da campanha, restaurando o altar de Deus, precisamos alinhar essas pedras: a pedra da humilhação, a pedra da oração, a pedra da busca a Deus e se converter dos seus maus caminhos. E eu quero orar por você nesta noite, você que quer uma oração, você que sabe que precisa melhorar, porque não adianta vir aqui falar sobre restauração e dizer só que você vai receber. Não, irmão, ninguém recebe nada se não estiver tudo em ordem. Deus não opera onde há desordem. Deus não faz isso. E outra coisa, eu sempre digo aqui, Deus nem precisa fazer mais nada por nós. A salvação, irmão, já é o suficiente para nós estarmos todos os dias de joelhos dobrados, buscando a presença dEle.